Olá, boa noite. Un placer estar aquí hoy. Vamos a tener como convidada a la señora Moema Soares, dona fundadora de la Clínica Ravena no Brasil. Ya la estaremos convidando. Moema, te estoy mandando un convite. Vamos lá. Un placer tenerla hoy aquí para hablar sobre obesidad. Vamos a esperar a que Moema entre. Un placer estar aquí hoy. Espero que vocês estejam bem. Olá! Olá, deixa eu ajustar aqui. Bem. Que prazer tenerte aqui, Moema, no Caminho do Encontro. Ah, o prazer é você ter me convidado aí. Gostei bastante. Faz tempo que eu não participo de live, acho que desde a pandemia. Mas Eu já sinto. fiz uma live em outra oportunidade e eu acho, Moema, que a virtude que tem na live é que nos permitem ver de todo o Brasil. Y estamos en vivo y le damos la posibilidad ya a nuestro público de hacer las preguntas que deseen para que você vaya respondiendo no transcurrir da live, que eu acho muy importante. Principalmente para aquellas personas que están por primera vez en contacto con la clínica, con el método Ravena y quieren tirar dudas. Muchas veces tienen vergüenza, no saben qué preguntar, no, cómo preguntar o a quién preguntar. Así que hoy es un placer tener a esta audiencia aquí no camino para hablar de un tema tan importante. Muchas veces a obesidad estaba vinculada a un tema estético y eu gostaria hoje de trazê-la desde a saúde e desde a construção de uma longevidade saudável. É, que eu acho que é o principal foco, né? Porque tem que sair um pouco dessa questão só do emagrecer só do corpo físico, né? Porque depois até com o tempo não se sustenta isso, né? Então, como pensar numa longevidade, numa qualidade de vida, de como eu me sinto bem em relação ao meu desejo, né? Eu acho que tem que passar por aí também, né? Moema, ¿no querés presentarte y contar un poquinho a tua história? Sim, vou fazer então uma apresentação curta, né? Aqui para não tomar tanto tempo, né, das pessoas. Eu sou Moema Soares, eu trabalho com o método Ravena, já temos 16 anos em Salvador, vamos completar agora 15 anos aqui em São Paulo, dia 11 de outubro, né, que na realidade, você vê, se for pensar em idade humana, seria um adolescente, né? Mas eu acho que a gente já tem muita experiência aí, muito percurso aí para poder falar sobre essa experiência. Quando a gente fala que tem um N grande na ciência, é quando você tem muitos pacientes que estão passando pela metodologia, né? Então, quando você fala que a gente trabalha em grupo, acompanha, e vem da minha experiência, né, Maria Laura? Eu sempre tive problema com obesidade, usava aquelas medicações, não sei se alguém já ouviu falar, aquela mistura, de aqueles remédios malucos que davam, usei algumas vezes isso, e eu vou me encontrar com um sistema, né? Quando eu morei na Argentina, a gente ficou morando lá 2 anos e meio, com a família e tudo, eu acabei conhecendo o Dr. Ravena lá em Buenos Aires, né? E eu achei, é como eu encontrasse assim, nossa, aqui eu encontrei realmente sentido e força, coragem para poder seguir aí esse percurso sem tropeços, né? Que o meu emagrecimento foi sem tropeços, né? Então, porque eu tentei a primeira, eu não sou paciente de primeira vez lá do Ravena, acho que isso é uma coisa muito importante para quem está fazendo tratamento, né? Que às vezes a pessoa tem um sucesso muito grande na primeira fase, que fez, e depois fica, quando a gente tem muitos ex-pacientes que tiveram um sucesso absoluto, e depois fica se sentindo mal quando tem algum tropeço, né? A gente sempre brinca, né? Não faça do tropeço uma queda livre, né? Então, como eu abordo isso na minha vida com o olhar de que isso vem de um problema, quase que uma dependência provocada por certos tipos de alimentos. Hoje as pessoas ainda têm muita dificuldade em aceitar essa abordagem. E realmente a gente vem trabalhando com isso, com a escuta analítica, e o que eu fiz, né? Eu saio de uma formação de engenharia química,
da pandemia para cá, eu fiz todo o contexto, né, que é a parte estrutural da psicanálise, a minha própria análise, a gente trabalha com supervisão, né, dos processos da clínica, pacientes que o acompanham, então aí faz essa estrutura do que é uma formação de psicanálise, né? Tenho duas pós aí nessa área, mas acho que o importante é mais da experiência, mais do, né, que Freud fala que, né, que você pode cuidar de pessoas até onde sua análise te levou, né? Então daí para frente você não poderia passar. Por Então eu isso me é super importante, Moema, porque você pode falar em primeira pessoa de todo este processo de emagrecimento e do vínculo com a comida. Eu acho que isso é o grande diferencial, porque muitas vezes você pode estar frente a um médico, mas ele não tem a experiência da obesidade. Então é muito difícil compreender o que sente uma pessoa com esta dificuldade crônica. E eu trouxe justamente a palavra crônica no vídeo, porque nos é muito difícil reconhecer que a obesidade é uma doença crônica. eu acho que o maior problema hoje é isso, né? Eu acho que com essa evolução que deu da pandemia para cá, reconhecer que a obesidade é uma doença crônica, sair um pouco dessa coisa que é um estigma, né? Você na realidade olhar o impacto na saúde das pessoas do que é a questão da obesidade, né? A pessoa, se ela não tem desconforto com excesso do peso, a gente não está aqui para julgar ninguém como é a forma que ela lida com a vida. A gente trata as pessoas que procuram, que têm um incômodo, que têm um problema de saúde, né? Então, acho que é super importante. Nossa, eu queria dar boa noite. Tem várias pessoas aqui conhecidas, Eu né? O Deison, a Mônica lá de Salvador, gente falando-nos boa noite, sejam todos a bem-vindos. Andressa, aqui também, por aqui. Nossa, são pessoas muito próximas da gente, né, Maneira? Muito bom estar aqui. E, gente, Obrigada aí pela conhece nossa presença. caminhada, porque eu gostaria de contarle também ao público que eu tenho 14 anos de clínica e que hubieron periodos de manutención, han habido periodos de ajuste, como está aconteciendo en este momento, y que en realidad allí es una cosa que nos va a acompañar a vida toda. Sim, porque você tem que estar. É que você tem que estar atento, né? Porque o mundo está feito. O mundo foi condicionado as relações das pessoas com comidas, né? As pessoas se relacionam. Então, ela está colocada no status de convivência, né? Então, você pensa aí, como que eu vou lidar com isso se isso é uma questão para mim? Então, coloca no lugar que é importante, que as pessoas se relacionam com comida, como que eu vou viver, como que eu vou conviver com as pessoas. Então, como que eu vou encontrar esse meio em que eu possa estar de uma forma organizada com isso, sem que me faça mal, né, Maria Laura? Porque eu não posso, esse outro do mundo, definir as minhas escolhas, né? Então, é um lugar bem sensível isso aí, né? E eu acho também uma coisa muito importante e é, a gente sabe que a obesidade afasta, aísla, e muitas vezes você vai ficando fora da foto, desconectado da realidade, porque os quilos fazem com que isto seja uma barreira. Y realmente solo pasa a ser un problema físico, también pasa a ser un problema emocional, social y en una determinada altura, como puede ser en las personas maduras que están asistiéndonos, una forma de influir en un cáncer de mama, en un cáncer de intestino, en un proceso de Alzheimer. O sea, a obesidad allí deja secuelas. Além dos trastornos metabólicos, diabetes, colesterol alto, yo acho que hoy abrange otras doenças que tenemos que prestar atención a esto, porque si no, el cuerpo pasa la conta. Y no solo es la imagen, no solo es la bikini, no solo es soberano, es la playa. Es que es lo que yo quiero para mí en relación a mi cuerpo y a mi salud. Cada vez más acontece. Y por eso como a clínica abraza los 4 pilares. La parte emocional, la actividad física, o médico a nutricionista. Es un concepto multidisciplinar el del método Ravena. No es Eu vi solamente una nutricionista que entrega un régimen y que você va embora
está sozinha na sua casa, só olhando a esse cardápio sin entender qué emociones están vinculadas, cuáles son los hábitos, cómo es la relación con la comida. Porque se você ficar preso só na questão que é nutricional, são referências, que suas taxas estão altas, elevadas, né? Porque quando você fala que a obesidade é psicógena, que ela tem a parte do psíquico muito forte envolvido, né, nesse comer, né? Então, quando você pensa que esse comer pode ser uma questão lá da infância, eu não tenho como não cuidar das outras áreas. E, ao mesmo tempo, eu preciso da questão da saúde, do médico, porque eu não posso fazer também só nutricional e escuta terapêutica. Eu tenho que ver como está a saúde do paciente, já que pode estar até comprometida já pela própria obesidade, por outras questões, ou se tem alguma coisa desequilibrada. A insulina hoje a gente sabe que é um fator super importante sobre os controles, se eu consigo controlar, não consigo controlar, né? Se me dá mais compulsão, menos compulsão. Então são coisas que você vai aprendendo. E atividade física, movimento, gente, não tem como. Por mais que você queira achar que você vai poder não ter movimento além da sua locomoção do dia a dia, você vai ter que colocar um gasto calórico, uma questão de estrutura, de De equilíbrio. movilidade, Não tem como. A mobilidade é tudo na vida. Pare, põe você sem se movimentar. Põe você com uma lesão que você tenha feito, que você vai passar um mês deitado se recuperando. Acabou sua musculatura, vai embora. Né? Você faz um estrago muito grande. Então, a importância da atividade física como qualidade de vida mesmo, né? Que teve uma paciente em Brasília que estava falando assim, agora eu vou comer, porque depois a gente não sabe se vai morrer. A outra virou assim, a gente está vivendo muito, né? Moema, absolutamente de acordo. Eu acho que hoje a ciência nos dá muitos anos mais de vida e temos que qualidade de vida vamos a construir. E eu sempre falo de um exemplo. Você sabe que eu também palestro no mundo dos investimentos e eu sempre faço essa comparação de que nada adianta você ter uma conta maravilhosa de poupança e querer viajar e não ter joelho ou corpo para subir a escada do avião. E por outro lado, não adianta de nada você ser fisiculturista se você não tem uma poupança organizada para poder comprar a passagem e subir-se ao avião. Então, eu acho que hoje, para la Organización Mundial de la Salud, que están vinculadas los 5 pilares: salud emocional, física, sexual, financiera y social, todo está interligado. Y cómo la clínica y cómo el método tiene esa visión interdisciplinar. Eu gosto de traer esto porque eu acho que esa es una de las grandes diferencias que tiene un método, Moema, en donde a pessoa se la ve como un todo, no como una persona fraccionada. Hoje o sistema de saúde brasileiro é muito fraccionado, é muito por especialidades. Você tem a especialidade da mão, do cotovelo, do ombro, Exato. do joelho. Mas onde fica esse paciente como um todo? Não tem, hoje não tem. Eu troquei, coloquei fone, tá me ouvindo bem? Ficou melhor Sim, o som? sim. Porque eu tô com medo que eu tô com uns gatinhos que eles estão fazendo ruído, eu tô com medo que dá uma limpada no ruído aqui. Olha, não tem como você ver o ser humano fracionado, né? Não tem como. Para essa questão, principalmente, porque a comida vai envolvendo várias áreas da vida, né? Ouvi o pessoal aqui, a Angélica, dando um feedback aqui, né? Que tá ótimo, que bom. E eu tô super feliz aqui ver as pessoas aqui, né? A Angélica, a Cláudia, o Rafa, que é o nosso professor lá, personal lá de Salvador. Você vê, são pessoas. Olha quando você fala dessa coisa da. Eu não gosto nem de multidisciplinar, eu gosto do interdisciplinar. Ok. São áreas, 4 áreas diferentes, né? Hoje, que é a área da medicina, que a gente abrange até a área da psiquiatria, né, em alguns ramos das clínicas, a área da atividade física, a área da nutrição, né, a área médica, que é a base, né? Porque a gente é uma clínica médica, tem muita gente aí tratando obesidade sem ser clínica médica, né? Então, a nossa não, a nossa bandeira principal
é a saúde, é o conjunto da saúde, mas só a médica não resolve também, né? Também tem muita gente tratando hoje a obesidade só com o olhar médico. A gente sabe que hoje, com a medicina, com a modernidade, o que evoluiu, a gente também tem que olhar muito para essa questão médica. Mas a gente tem que entender que a questão da alimentação é uma questão muito difícil, porque quando você vai comentar que a comida pode ser uma forma de falar, o excesso da comida, uma forma de você contar no corpo, né? Você pagar com o seu corpo as suas angústias. Então você joga para o corpo as angústias que você não está conseguindo falar. Então, se eu não tiver uma escuta muito terapêutica, um pouco que a gente vai caminhando mais para essa área mais analítica, né? Saindo do comportamental, só da dieta, um pouco uma linha lá do início da clínica que trabalhava só o comportamental, vamos lá, obedece obedece que desce. Hoje a gente sabe que só isso não sustenta, porque a pessoa chega no peso e esse corpo que aparece. Você gostou dele? No, no. Y Você se sentiu bem com podemos ele? no, y podemos hablar ambas en primera persona cómo sustentar o corpo magro, cómo Exato. sustentar la sexualidad de un corpo magro. Não, Cómo, e o que que esse corpo faz com a sua sexualidade? Por que ele está aí em relação à sexualidade? Não dá para não olhar para isso. Não dá para não olhar para isso. Então, não adianta você querer só com uma orientação alimentar, né? Porque a nossa dieta, a gente pode dizer que ela é praticamente perfeita se você seguir ela ao pé da letra, mergulhar nela, você vai emagrecer. Né? Quando você pega um dado que um homem chega a emagrecer 10% do peso dele no mês, mulher 5 a 7% do peso dela no mês, né? A gente tem casos, né, de pacientes que são colegas da clínica, de emagrecer 90 quilos em um ano e pouquinho, um ano e 4 meses, 55, 60, 70. E aí? Né? E essa pessoa que estava vivendo com essa vibração dessa comida, falando com a vida através dessa vibração, me comunicando com os outros através dessa intensidade. E aí, você tirou, emagreceu e agora? Aparece um corpo que às vezes tem no, uma. además, una cosa más para agregar, Moema, un cuerpo real, un cuerpo que É, sufrió el descenso de 50 kilos, 60 kilos. Gostaria aclarar que hasta hace muy poco o método Ravena não tinha medicação, não tinha cirurgia bariátrica, era na reeducação alimentar, no trabalho interdisciplinar de grupos de atividade física, mas é um corpo que sofreu hum, secuelas 2 kilos y que cuando llega a estar magro, pues se tiene que aceitar ese cuerpo que tal vez no es el cuerpo idealizado. Entonces, não, é uma questão essa. É uma questão, gente, essa é uma questão super importante. Esse corpo que aparece. Não, a gente também tem caso, Mariana, que lá atrás, quando a pessoa é muito jovem, às vezes vai emagrecer muitos quilos. E às vezes nem vai ficar com essa sequela toda, mas por que que essa pessoa às vezes tinha 60, 70 quilos a mais? ¿qué Né? función Qual cumplía? era, qual ¿Qué era a função función desse cumplía? peso? Exacto. Né? Então, se você não tiver um trabalho para poder entender isso e trabalhar com esse corpo que aparece, com essas marcas do emagrecimento, nem estou vendo o que é, Cláudia, esqueci. No corpo certo, na medida certa, é uma Aquí alegria. ya vi que era posible llegar a un cuerpo certo na medida certa. Es una alegría. Claudia Coelho. Então, essa é uma realidade. Então, essa realidade é importante. Essa é uma marca da clínica que a gente trouxe há 16 anos atrás, que era possível emagrecer acima de 30 quilos só com um programa alimentar, grupos terapêuticos, grupo, vínculos, ligação, né? Então eu acho assim, conexões, né? Conexão. Então essa sua dificuldade vai virando uma possibilidade de conexão com outras pessoas. Então quando a gente coloca a comida como, gente, é muito interessante esse conceito. Né? Esse conceito até vou mostrar aqui para vocês que é a minha literatura do momento, que é a comida e o inconsciente, né? Que é do Domênico Cossenza.
Então ele vai falando que essa comida como fala, essa comida que eu falo com o mundo através do excesso do comer, né? As coisas que eu não estou conseguindo falar de outra forma, eu falo comendo. E o meu corpo mostra que eu estou afastado do mundo. Minha fala está Eu bloqueada. acho que essa é uma coisa muito importante para traer, Moema, que se engorda sozinho y se emagrece en grupo. La Exato. importancia de los vínculos y la importancia do pertenecimiento de você estar en un grupo en donde você no va a tener vergüenza de contar cuál es su vínculo con la comida, porque el otro va a entender lo que você está falando. Nós hoje vivimos en una sociedade que tem muito preconceito en relación a esto. Vamos a falar una cosa clara. Los Empic y Monjaro hoy es un tema financiero para un Sim, determinado nivel socioeconómico, ¿tá? Hay otro nivel socioeconómico que no puede, mas para el que puede, mas si você no acompaña esta medicación y no faz a mudanza a nivel emocional, a nivel intelectual, ¿qué va a acontecer el día que tiren la medicación, Moema? El trabajo sigue siendo interdisciplinar, ¿concordás? No es só sim. a medicación hoy, la ciencia nos ofrece y sabemos que puede funcionar con acompañamiento médico, con acompañamiento mismo de la clínica, mas si no hay un acompañamiento terapéutico, no hay un trabajo vincular, es muy difícil que você mantenga seu peso no tempo. Sim, porque é assim, essa coisa da medicação é uma coisa que a gente tem que olhar com muito critério, né? Vamos lá. Então, até até ano passado, um pouquinho antes, a gente não considerava nem a hipótese de olhar para a medicação, tá? Correcto. O que vem acontecendo com esses análogos do GLP-1, que começou lá atrás, né, com o Saxenda, que era para obesidade victosa, depois evolui para o Ozempic, já estamos com quase 10 anos de Ozempic de uso no mercado. Né? E agora entra essa medicação nova, né, que é o tirzepatida, né, que é sem falar o nome do fabricante, que é o que está aí, que é o que mais se comenta, são medicações que não emagrecem sozinha, né? Ela faz um pouco aquele efeito que ela vai tirar o seu apetite, mas você precisa fazer uma programação alimentar. Inclusive, para o Alexandre agradecer a presença dele aqui, que ele acabou de entrar aqui. Uma honra você estar aqui, Alexandre. É, é, essa questão de que você vai usar a medicação e achar que a medicação vai resolver o problema, não vai. Mas para a cronicidade, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a gente sabe, você tem experiência, paciente da clínica há muitos anos, que a pessoa emagrece e depois algo acontece. Quase todos os pacientes que tiveram um sucesso muito grande na clínica, alguma coisa passa na vida da pessoa que a comida volta a aparecer de uma forma que você até estranha. Nossa, com tanta experiência, como eu tô de novo preso na questão da comida? Então você fica sem entender. Então a gente vai falando que a cronicidade faz parte da Claro. obesidade. Porque não fica parecendo que era uma questão da inteligência da pessoa. Já aprendi tudo, como assim que eu não dou conta? Se eu já fui capaz de emagrecer 50, 60, a Sandrinha falando exatamente, se eu já fui capaz de emagrecer 50, 60 quilos, como é que depois o mundo vai entender que você engorda esse peso de novo? Se você já soube, já emagreceu, já conseguiu alcançar esse seu desejo. Então tem esse fator da cronicidade, dessa forma de falar com o mundo via comida, as coisas, ou não falar que eu me comunico comendo, me comunico via esse corpo que está obeso, eu vou comunicando para você que está me olhando que alguma coisa eu não estou conseguindo tratar, falar e resolver. As coisas voltam a repetir, que é a maior característica do ser humano é a repetição. Então, toda aquela angústia lá atrás,
que me fez engordar em algum momento em que a comida apareceu como uma solução, um caminho, né, para quase como sei lá, uma recompensa, um preenchimento de vazio, um tamponamento das dores, uma coisa que eu não consigo colocar palavras nela, né? Então, essa cronicidade, essa medicação, eu particularmente tenho defendido muito o uso da tirzepatida, né? Porque tem dois mecanismos, além do GLP-1, tem um outro mecanismo, né? Não sou médica aqui para estar fazendo uma descrição perfeita, mas conheço o efeito dela, estou vendo na clínica, né? A gente está num Porque projeto. están en un estudio con la USP Isso, y exato. compartir con el público. Então, a gente acabou fazendo propondo essa proposta porque a gente está vendo que tinham vários pacientes na clínica, né, nesse sofrimento. Gente, quem está de fora não consegue entender o que é uma pessoa que teve capacidade de emagrecer e não consegue mais emagrecer depois, né? Fica com esse sofrimento que todo dia eu quero emagrecer e não consigo. Todo dia eu quero emagrecer e não consigo. Né? Então, o que é que está fazendo esse ruído? Nesse aspecto, essa medicação com doses mínimas, doses muito baixas e mais uma dieta muito bem feita, a gente está tendo resultados maravilhosos. Gente que não conseguia emagrecer mais 1 grama, emagrecendo 15, 16. A gente fez agora, fechando o primeiro grupo, né, que é um período de 3 meses, né, Con la USP. esse trabalho que a USP está fazendo, a gente indicou alguns pacientes, a gente consegue ver pessoas que não conseguiam mais emagrecer, né? E de repente, com uma medicação muito bem orientada, primeiro ver se a pessoa pode usar, não pode usar. Então a gente pode entender que tá ok você poder incluir. E quando você fala, vou ter que sair, talvez alguns casos é uma obesidade. Nós não estamos falando de sobrepeso. A gente trabalha na clínica com sobrepeso, com obesidade grau 1 e a gente trabalha com obesidades graves, graves. Então, que tem um corpo. Que ha tenido más kilos que conseguiste que emagreciera en la clínica, Moema. No histórico dos 16 años. Olha, nossa maior redução foi 140 quilos. Não, a gente tem 140 quilos, porque a Ana tinha emagrecido 100. É assim, mas. E agora aqui em São Paulo, a gente tem um paciente que frequenta a clínica que emagreceu 90, né, 70, 74. Mas assim, um top que a gente tem realmente, que eu acho que o que chamou muito a nossa atenção foi um paciente que fez lá em Brasília, que ele emagreceu 140 quilos em 1 ano e 2 meses, sem medicação. Eso. Agora a pergunta, como está esse paciente hoje? Como está esse paciente hoje? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Você achar que uma pessoa que foi capaz de engordar 140 quilos, só emagrecer vai ser suficiente? Esse é o problema, que o paciente chega a achar que é suficiente. Ele se sente tão potente com esse emagrecimento de 140 quilos. Imagine, 140 quilos em 1 ano e 2 meses. Uma pessoa que usou zero medicação. Então, a potência do emagrecimento está aí. E esse outro capítulo que vem depois que você emagreceu 140 quilos? Se você não entender que tem um trabalho a ser feito, a partir daí, que a gente sempre diz, o trabalho do tratamento mesmo de manutenção de peso, é aí que começa. A história de um sucesso de emagrecimento vai começar aí. Eu entender aonde que essa comida entrava, em que lugar que ela aparece, o que ela fala por mim, né? Então, é uma coisa muito delicada. Então, as pessoas que tratam isso como se fosse só, essa pessoa não se cuida, não dá valor, não se importa, não tem atenção ao corpo. Esse termo se descuidou, já ouviu falar isso para as mulheres? Aquela ali No do que están falando, Moema. se descuidou, ela se descuidou, como se fosse só um cuidado, não, né? Ó, a Joana fala aqui, quer ver? O meu excesso foi além da minha casa, eu bastava cozinhar, receber 10 horas. Ela fala que o volume de trabalho dela é um caso lindo, né? Um caso lindo, que ela faz uma revolução de mudar toda a estrutura profissional dela, ela reconhecer
que tinha a ver com essa história profissional dela. O quanto que ela, né, engoliu os excessos do trabalho dela com comida, né? Então, coisas que você não Moema, vai dando vamos conta. a hacer un ping-pong rápido, Vamos. 6 años y de lo que has escuchado en los grupos. ¿En qué lugares entra la comida, emocionalmente falando? ¿Qué es lo que más has escuchado dos pacientes y las personas que han circulado por la clínica? Olha, ele entra nos momentos que a Alice está dizendo que o Ravena foi o melhor tratamento. Que bom, né, Alice? São experiências lindas que a gente tem na clínica, né? Então, aonde vão aparecendo a comida, né? Que você às vezes não reconhece. É a comida nos horários no vazio, aquele vazio existencial, que a pessoa tem aquela coisa, a comida entra muito aí. Nas relações do que você não consegue colocar fala, que você não consegue ler o que está acontecendo, entra a comida. Coisas que você não consegue dar nome, né? Sentimentos que você não dá nome. A comida entra maravilhosamente nesse lugar. Né? Eu sempre digo que provavelmente o engordar não tem a ver que eu vou na festa, que eu vou ali. O problema é que a Sandra está falando aqui, nos alívios, né? Que eu preciso me aliviar, a gente diz o fio No, y terra, tiene una función anestésica muchas veces. ó, Muy, na falta de coragem de enfrentar a dor, as pessoas estão falando, é isso, é o que a gente vê todos os dias, né? A comida entra, você nem se dá conta, né? Você tá o fim de semana em casa, não sabe o que fazer, que tá angustiada, tá sem energia, a falta de energia. Tem uma comida que entra, que a gente não faz leitura, uma comida metabólica, às vezes você tá cansada, tá asociar esto a menopausa, porque você sabe que tenemos un público de mujeres, principalmente do camino, y cuánto tiene a ver, Moema, ese cansancio, ese desgaste, esa mudanza que hay no cuerpo, sea por una turbulencia hormonal, sea por una turbulencia emocional, en donde o cuerpo muda, a mujer se angustia por lo que ve en este cuerpo nuevo, porque a grasa muda de lugar, esa falta de a energía, gordura. a falta dos hormonios, que aliás, dentro das perguntas que temos, perguntan se você faz reposição hormonal e se você acha que te ha ajudado durante todos estos anos, junto com a atividade física, para poder manter tus 47 quilos emagrecidos. Olha, a menopausa foi uma marca. Olha, tem gente que passa assim, que diz que não sentiu nada. Para mim, foi uma fase muito difícil, né? Quando começa a reduzir, né, os meus hormônios e até eu me dar conta que eles estão reduzindo, que eu me deparo eu falei assim, eu usava Mirena, né? Usava Mirena e eu fui falar com o meu ginecologista, falei, eu acho que está na época de trocar meu Mirena. Eu vou fazer seus testes que provavelmente pela sua faixa etária você já nem deve mais estar precisando usar. Gente, o decaimento da sensação de vida, pelo menos para mim, eu não estou falando que isso é para todo mundo, foi muito difícil para mim, porque tem uma mudança muito grande no corpo. Eu tive um aumento de percentual de gordura no meu corpo, porque é o que é esperado você fazer nessa faixa da cintura, do abdômen, você tem um aumento de gordura nessa região para compensar a falta de hormônio e que é uma gordura que eu não tinha no meu corpo, não tinha nessa região. A minha gordura sempre foi muito no quadril, né, nas pernas. A minha concentração da minha obesidade é uma perna que tem uma história aí que aparece aí no meu corpo e de repente eu comecei a ter uma gordura no abdômen que eu nunca tinha tido, né? Então tive que fazer um ajuste alimentar, eu tive que fazer um outro ajuste para poder corrigir esse excesso de gordura que apareceu no corpo. Então, a gordura, a Alice está falando, é uma gordura abdominal diferente, porque tem ressecamento, tem a mudança na pele, a mudança no olho, ressecamento. Para Hã? libido, tem mudança de humor, Moema.
Não, falta de energia. Você tem uma queda na sua energia, né? Então, eu acho assim que eu decidi, eu fiz uma escolha pela reposição hormonal. Na época ainda estava no lugar que era muito criticada. Hoje, graças a Deus, isso já está em outro contexto, né? Tem algumas Uhum. pessoas que realmente tem, né, a pessoa que está tratando o câncer que vem tem um caso na clínica, ela teve um câncer de mama que o câncer dela vem proveniente do hormônio. Então, tem Uhum. que suspender o hormônio, né? Então, essa pessoa não vai poder fazer reposição hormonal. Mas quem pode fazer muda a sua qualidade de vida. Eu comecei a usar hormônio, mudou a minha qualidade de vida. Não tem como eu ficar com ela. Acho, e eu acho que você tem energia, você tem pulsão de vida, você pode ir à academia, você consegue ter um sonho reparador, que é super importante. Ah, esse do sono, uma das maiores alterações A- da E menopausa. como hoje para a medicina está claro, Moema, que ter uma noite boa de sono é completamente diferente em quanto à qualidade do dia que aquelas pessoas que não dormem bem. Entonces uno tiene que ponerle atención a esto. Un buen sono, la actividad física, la alimentación, la vida social, o entorno. Hay otro tema que también hay que poner en la mesa. ¿Hasta dónde la obesidad nos afasta? Nos aísla, nos deja sin conectarnos con el mundo, sin vida social, Moema. ¿Cuánto pasa que cuando la persona comienza a emagrecer, se comienza a conectar? Ah, mas aí o que aparece quando a comida sai? Aparece a pessoa, às vezes as pessoas estranham, porque era uma pessoa que ia para o evento, só comia, a casa é comida, preparando comida, e de repente, por isso que eu falo, a comida é como uma forma de falar com o mundo, né? Eu falo com o mundo através da comida, me relaciono com as pessoas através da comida. Saiu a comida de ¿Sabes qué? Yo excesso, conto, aparece você aparece, você aparece. y Seu desejo você aparece. aparece na foto e você se quer ver. Você tem uma reconciliação com a imagem no espelho. ¿Concordás? Porque no es lo mismo estar frente a un espejo cuando você está con exceso de peso o para vestirse. Você se fantasea, no se veste. Cuando você está magra, você comienza a vestirse de un otro jeito. Aparece la seducción o aparece eh, mm, a vontade de querer salir al mundo. Dice, eu fui aumentando gradual y cada año 2 kilos hasta que llegué no primer grado de obesidad. Abel. Então, é isso, Le você. encanta, parece ser natural hasta que me di cuenta. Então, por exemplo, tem muitas pacientes na clínica que passaram a vida sem questões com a obesidade. E a partir da menopausa, a menopausa tem uma coisa real, que é uma queda do metabolismo basal pela redução da massa muscular, né? Porque você perde hormônio, a massa muscular vai embora também, vai ter uma perda importante. Então, o metabolismo basal da mulher já é mais baixo que o do homem. Quando ainda está sem o hormônio, ele vai ficar mais baixo ainda. Então, quando ela fala aqui, foi aumentando 2 quilos, eu não sei em que período, de 2 em 2, tem gente que aumenta 1 quilo por mês, e quando passou um ano, está com 12 quilos a mais. É uma pessoa que às vezes nunca teve questão de peso. O que eu faço se eu nunca tive que me preocupar com isso? Aí começa, eu como, tentando, eu tenho uma frase que eu sempre falo na clínica, né? Tentar fazer dieta engorda. Né? Quando eu entro nesse ciclo, que eu acho que é o ciclo da cronicidade, eu quero fazer uma correção de peso, né? A Alice está falando da musculação. Eu quero fazer uma correção de peso, e eu todo dia, eu digo, eu levanto de manhã querendo emagrecer e de tarde eu já estou comendo de novo, isso aí, de vez emagrecer, você vai engordando, porque cada vez que você toca na comida, você faz uma espécie de despedida. Então, come sem limite, sem controle. Então, tem que fazer um caminho para uma escolha. Né? Então, eu estava falando com as pacientes em Brasília essa semana passada, que emagreceram muitos quilos, estão com sobrepeso, aí está nessa questão. Ah, eu estou com sobrepeso e todo dia, eu estou com sobrepeso, eu quero corrigir. Aí fica com esse discurso. Eu perguntei, esse peso incomoda, de fato? Uma pessoa que está com sobrepeso, não estou falando de obesidade.
Na realidade eu não sei. Porque eu acho, quando eu vou para a festa, eu acho mais importante eu comer na festa. Então, não é que a gente não possa ter uma vida normalizada, que eu não posso ir no evento, eu não posso comer. O que eu não posso é comer todos os dias, todas as horas, sem limite, sem escolha, sem uma ordenação. Isso não vai dar, porque isso aí é o caminho da obesidade, não tem como. Então, mas eu consigo fazer um processo de manutenção, por exemplo, estão mantendo o peso, esse sobrepeso há muito tempo. Não é que estão engordando, estão naquele lugar. Aonde tá, qual é o desejo? Não, eu acho assim, super importante. Qual que é o seu desejo? Qual é em relação ao seu corpo a seu peso? Porque às vezes estruturalmente está lá, com os exames equilibrados, não está nenhum grau de obesidade. Aí você vai perguntar: qual é o seu desejo realmente em relação ao corpo, em relação à sua estrutura? O que é importante para você? Se for o desejo e eu não cuidar disso, eu estou me procrastinando todos os dias. Muito comum. Tem coisa pior do que você procrastinar você mesmo? Não tem, não tem, não tem. Então, Vamos un poco, tenemos una platea adulta, una platea que muchos de ellos son da clínica, que han entrado, que son pacientes, que están desconectados, otros que están conectados, otros que es la primera vez que nos escutan. Aonde fica o prazer no corpo da obesidade? Eu acho esse um tema tão importante. Y muchas veces que está tapado por los kilos, pero no falamos do prazer solamente do sexual, do prazer de poder ponerse los tenis, o prazer de poder danzar, o prazer de poder entrar en una loja y poder escoger ropa, sentir que uno puede pertenecer a la sociedad, un 46 o un 44, a poder vestirse de lo que uno quiere y no de lo que uno sopoche. Son cosas diferentes. Una cosa es vestirme con lo que yo quiero y otra cosa es con lo que yo posso. E, em geral, a pessoa com obesidade tem dificuldades de poder escolher uma vida melhor, escolher uma vida magra, poder escolher sua roupa, poder escolher as atividades que pode fazer ou não. Ela se vai adaptando a lo que o corpo le permite. Y llega un punto que ese corpo la tiene acorralada, está en un rincón, Moema, no consigue. Y recién comienza a darse cuenta, cuando comienza a emagrecer, los primeros 5 kilos, 10 kilos, que dice, ¿cómo yo no percibí no estado en el que yo estaba? ¿Cómo no vi que estaba en una obesidad grado 1 o grado 2? Porque hay una desconexión no momento que entra a obesidade. Mas assim, essa aí é um ponto assim que a gente tem que ir com muito cuidado, assim, né? Porque tem pessoas que não têm problema com o corpo, não tem problema com o corpo. Pelo menos é o que a pessoa vai comunicando, que ela se vira, ela dança muito bem, ela se move muito bem, né? Tem um corpo que esse excesso às vezes não incomoda a pessoa, né? O Marcelo tá falando que foi gordo a vida toda. São pacientes muito especiais, né? Que tem uma história muito linda dentro da clínica. E essa pessoa às vezes não tem isso aí, não gerou incômodo nela. Mas qual é a grande virada, Manel? É a questão dessa comida imparável. Eu vivo, não coloco tudo na comida, toda a minha relação com a vida é na comida. Então, essa eu acho que é a questão que o tratamento faz essa revolução. Na hora que você consegue colocar um freio nela, né? Por exemplo, que você consegue escolher não comer, né? Um dos maiores problemas do transtorno de compulsão alimentar periódico, né? Que tem um percentual alto aí desse transtorno que está no DSM-5, lá nos manuais psiquiátricos, é que você não consegue parar de comer. É um comer
de um lugar que não tem a ver com prazer, Maria. Eu acho que a Não. questão maior é essa, É uma coisa porque que não tem lógica nenhuma, é não completamente animal. tem. Não, não chega. Então, é assim, esse eu acho que é o grande sofrimento, né? O corpo, óbvio, depois que você viver um corpo mais magro, que você se move melhor, que você tem essa ligação com o corpo que tá dentro né, do seu biotipo, né? Que não é uma escravidão isso. Isso aí a gente tem que cuidar muito, porque existem essas pessoas que estão ok, tá tudo bem com esse corpo. Mas a gente tem que olhar para essa gordura que é inflamatória, essa gordura que faz mal, essa gordura que te adoece. A gente não pode não olhar para isso, né? Então, hoje está mais claro que a obesidade, né, que vai falando que a obesidade tá sempre nessa indefinição, né? Se é um problema de corpo ou se é um problema de fato de uma doença. Né? Hoje ainda é muito indefinido, porque como tem essa questão dos preconceitos, né? O mundo obesogênico é esse mundo que vai engordando, mas o mundo do preconceito, né, contra o gol, contra a pessoa que está com excesso de peso, ele é real e tem gente que não tem desconforto com isso. Que, aliás, quando emagrece, não sabe se gosta desse corpo que emagreceu. Deixa eu ver o que o Marcelo falou aqui. Agora estou aceitando que fui e estou doente. Minha mente está fervendo, mas estou aceitando. E gera uma angústia, né, Marcelo, isso? Gera uma angústia. Você entender que todo esse prazer que você tem colocado nessa comida, que às vezes é um engordar por uma pessoa que acha que pode viver, morar dentro do excesso e que não vai ter problema. Não tem outras relações com o corpo, de caminhar, de uma vida mais que a gente vai chamando uma vida mais saudável, que é essa de você poder estar inteira com esse corpo, mas é um limite que Más que, você. a ver si, Você vê que para, é difícil. Olha só como é difícil, ó, olha só. a É ver, um, é um lugar difícil, porque eu já convivemos com pessoas que não têm desconforto com o corpo fora do nosso padrão que a gente acha correto. Só que hoje você vai entendendo que isso aí não é uma questão de estética, não é uma questão de liberdade, né? eres, Tem uma questão por trás disso aí, que é um limite da inflamação. Você vê a questão da época do Covid, os maiores riscos de internamento era a obesidade, porque o vírus vai lá e se instala na gordura. E outra coisa que eu vi agora num curso que eu estava fazendo sobre psicofármacos, né, para psicanalistas, esse fim de semana, falando da questão do álcool no feminino, né, que as mulheres agora que entraram nesse mundo da bebida também, né? Do sí, social à bebida social, né? E que de repente não conseguem mais escolher, né, uma medida porque passou a ter uma relação com o álcool que gosta da gordura. Então, como a mulher tem mais gordura que o homem, então o efeito do álcool sobre a mulher é mais forte do que sobre o homem. Olha que interessante isso. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Né? Então, abre um outro mundo. Então, se você pensar, eu até levanto, mas então, se a gente pensar na pessoa que tem muita, muita gordura, também vai ter um efeito por esse caminho aí, né? Então, esse álcool que vai se armazenando nas células de gordura, e por que que tanta gente com problema que não pode abrir mão da bebida, que começa, eu gosto da bebida, uma sofisticação. Tem que encontrar uma medida importante, porque tem toda essa relação guasmo, dessa conexão com a gordura aí, né? sí, más también yo acho que está directamente vinculado con la adicción. O vínculo adictivo es la comida, de alcohol, de droga, de jogo, de exceso de trabalho, de joguinhos online. O sea, o vínculo adictivo, na verdade, o que muda é o produto, concordás? Sim, e agora você aceitar que a comida dá problema vincular, ainda é muito, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. E quem tem a conexão com isso se sente, como assim? Como é que eu posso engordar quase 100 quilos? Como assim?
É só porque eu tenho prazer com a comida? Ou é um comer sem conseguir parar? Né? Quando você fala, né, do neurocientista lá da Argentina, falava que o comer associado com a emoção é imparável, é quase como se fosse um ataque epilético. É muito forte isso, né? Então, ele te provoca um descontrole que vai para o caminho do imparável. Eu só vou, é igual a bebida, eu começo a beber, quem está bebendo muito só consegue parar no outro dia, ó, se parar, né? Mas hay una cosa que a gente não falou e eu acho que é muito importante e es que con o método do corte, da medida e da distância, muitos conseguiram parar. Você consegue parar. Porque, Ah, inclusive a bebida, né? O é, excesso da bebida também. porque hay un confort metabólico, porque você entra na cetosis, porque você entra em um estado em donde você não sente hambre. E eu acho isso super importante. Porque uma forma de trazer a los que nos están escuchando la esperanza, como ha dicho mucha gente que está aquí hoy dentro da live, para mí a clínica fue un divisor de aguas, mi vida mudó, eu reviví, son los mejores años de mi vida, porque eu acho que por primera vez, para muitos, Moema, eu não sei quanta gente já passou por a clínica, pero para muitos ha sido un antes y un después da comida y un antes y un después da clínica. Não, inclusive as pessoas que tiveram oscilação de peso reconhecem que esse emagrecimento, como é uma coisa que fica autenticada por você, né? Fica autenticada por você, porque é um processo que a comida, você sai dessa loucura do excesso. O excesso é que é aditivo. E essa é a coisa do descontrole. E como você vive uma experiência durante o emagrecimento total na sensação de controle, é uma experiência que você às vezes nunca tinha tido na vida. Achar que eu posso, de fato, estar fazendo uma programação alimentar e tô bem com isso. O mundo inteiro falando, não, coma um pouquinho, fica insistindo, parece que incomoda, né? Você está no local de controle e a pessoa está ali decidida. Então, essa experiência, sempre digo, gera uma tatuagem em você, uma sensação de capacidade. Então, a sensação de potência que você passa a ter. Então, essa experiência é linda. Por mais que você tenha oscilado de peso, a gente tenha alguma oscilação, a sua experiência está aí. Não vai embora, nunca mais vai embora. É um novo registro que você fez, né? Mas voltar ao controle está sendo essencial. Então, você tem que passar por essa experiência de controle de novo para que você se sinta, né, volte a recuperar esse desejo de novo, de que é Não, não, possível eu me relacionar com a não, comida quiere recuperar a de um dignidade. lugar de. Eu acho que uma pessoa, quando não tem controle, perde a dignidade porque le tem medo ao descontrole. É uma coisa muito assustadora a voracidade com a comida, o excesso. É, exato. A voracidade, né? Que é o que mais angustia a pessoa. É o não conseguir parar de comer. Por mais que eu tenha, eu quero voltar para o meu peso e às vezes eu não consigo parar de comer. Aí eu acho que as medicações podem ajudar nessa cronicidade. Mas assim, não adianta usar medicação de um ato bulímico. Eu vou lá, vou lá, injeto lá uma dose alta lá da medicação para ficar alienada a comida. Isso aí não vai resolver. Tem que ter uma coisa pensada, programada, trabalhada. Eu acho que o principal é isso. Tem que ter um trabalho sobre esse lugar que a comida tem na sua vida. Palavras sobre Fundamental isso, né? grupo É. e Porque trabalhar. tem gente que tem um sobrepeso. A gente tem muito paciente que vai lá, a gente tem até esse programa que a gente chama performance. É uma pessoa que tem um sobrepeso que não conseguia emagrecer de jeito nenhum também. E ninguém hoje quer emagrecer perdendo massa muscular, que é o tesouro, principalmente para as mulheres. Então, não fazer um tratamento consistente, querer só usar esse recurso externo, que são as medicações, sem uma alimentação muito bem planejada, né, o que a gente está pesquisando lá, está sendo estudado com a No USP, solo é o acompanhamento da massa muscular, né, durante o processo de emagrecimento. Você hoje, a mulher na menopausa, perder massa muscular
Sabe quando que você vai conseguir repor na mesma velocidade? É essa palavra que eu tenho horror, a sarcopenia, é a perda de massa muscular que já vai acontecendo naturalmente no envelhecimento, que é uma pessoa que não vai fazer uma musculação, não vai fazer uma atividade física, vai acontecer, principalmente as mulheres. Faça uma dieta toda descompensada. Você vai perder massa muscular e depois a sua potência de reengordar é altíssima, porque tem um corpo que está com set point lá em cima. Por exemplo, se você emagreceu, qual foi o seu peso máximo que você emagreceu? Não sei se você quer falar, vou falar do meu. 47 quilos a menos. 47 quilos a menos. Então, eu tenho célula, eu tenho uma constituição de célula de gordura no meu corpo, não tenho lipo. Então, minhas células de gordura estão todas aqui, né? Então, esse potencial para o meu corpo fica um set point dizendo que meu peso é esse peso máximo que eu cheguei. Então, é um corpo que vai te jogando para esse peso. Imagina se você perde massa muscular e baixa seu metabolismo basal. Então, é isso. Ou faz uma coisa dá muito cuidado, muita seriedade nisso, ou o seu dano vai ser muito pior. Você perder massa muscular em mulheres com menopausa, ou pessoas mais idosas, homens também. Eu sempre digo, é o nosso tesouro, vale ouro nossa massa muscular. Então não podemos negociar com ela. Então tem que ser um tratamento muito bem conduzido para que você não sinta fome, você não sofra e que sua massa muscular saia preservada de um tratamento desse. Então, é esse cuidado que a gente, com essa multidisciplinariedade ou interdisciplinariedade que eu prefiro, porque não é um nutricionista trabalhando sozinho, isolado, não é um médico sem estar conversando, é uma equipe que olha para você como sujeito, você com suas questões metabólicas, suas questões psicológicas, né, os seus afetos, né, a sua composição corporal, o seu corpo com as restrições de movimento, o que eu preciso fazer para que o meu corpo mova melhor, ande melhor e para que ele esteja integrado com esse corpo como ser humano. Porque eu não posso separar cabeça e corpo. Eu sou meu corpo inteiro, não sou só a cabeça. Então, ele tem que estar integrado na minha vida depois que eu emagreço. A gente tem aquele limite de 1 hora ainda? Tem aquele limite de 1 hora para a live? Ainda tem no Instagram? Podemos seguir y Podemos seguir. la idea está mantenida. Emma, tantas veces hemos hablado que el cuerpo dice de elevador y a cabeza dice por escada. E uma escada toda cheia de problema, degrau com defeito. Eu acho muito importante explicar isto. Eu tenho uma história para contar. Quando eu emagreci faz 16 anos atrás, lógicamente cumplía, en ese momento ainda no me había divorciado, cumplía 20 años de casada, viajábamos al Caribe, del Caribe íbamos a Miami, lógicamente iba a comprarme ropa. Quando entro na loja da Seven, eu sempre conto. Entro e me dice, tamaño de calza 16. Pongo a 16, ficava grande. 14 ficava grande. Pongo a 12, ficava grande. Pongo a 10. Quando ela me dijo, eu acho que vai ser la 8, le dije, olha, eu preciso sair e tomar café, porque eu não estou preparada para uma calça tamanho 8. A mulher me mirou e dijo, esta mulher está completamente fora da caixa. Pues tendría que estar encantada que ela va a entrar en una calza número 8. Mas eu había emagrecido tan rápido y no estaba preparada para asumir ese peso. Porque eu acho que no momento que uno llega al peso, comienza un otro proceso. Se abre un nuevo proceso. El descenso é uma coisa que bem feita, você consigue chegar à sua meta. Só que quando você chega à meta y você tem que reinsertarse no mundo, ahí comienza la historia. Es casi como un bebé. No son los 9 meses da gravidez, es cuando el bebé nace. Y na verdade, es cuando você nace que llegó a la meta, cómo va a vivir con ese peso, cómo lo va a aceitar, cómo se va a colocar. No sé si te acordás, teníamos en la época que estaba Zé, un marido de Tati, él contaba que él andaba de moto,
y cuando él había emagrecido, él había dejado a moto para arrumar, y cuando la fue a buscar, subió na oficina para dar volta ao quarteirão com a moto, a ver se estava tudo bem. Ele chegou e dijo, essa não é minha moto. E o cara da oficina le falou, como não é sua moto, senhor? É sua moto. Não, ela está mais leve, ela acelera mais. Eu não estou conseguindo. Não, ele havia emagrecido 20 quilos. Entonces, su relación del cuerpo encima de la moto era completamente diferente. Entonces, vean cómo todo eso, a gente tem que fazer um processo de adaptação com esse corpo. Lógico. Porque não você se paralisa com esse emagrecimento. É muito difícil você falar para uma pessoa que você emagreceu e você está estranhando esse corpo magro. É muito difícil, porque ele não está incorporado a você, né? Porque imagine que você tem, você tem um processo de emagrecimento que você está muito focado na alimentação, de como eu faço, como que não faço, que atividade eu faço, e daqui a pouco aparece você usando um tamanho de roupa que às vezes você nunca tocou. Às vezes a pessoa nunca foi magra na vida, né? A pessoa que tem obesidade infantil tá com corpo magro, pergunta quem? A pessoa não se reconhece no espelho. Não se reconhece. Gente, é um trabalho. Qual é o significado? Qual é a função desse corpo na sua vida? É um trabalho. Ah, mas também esse drama todo? Não, é muito feliz, né? Muito feliz o emagrecimento, né? Muito feliz você. Hoje eu fui fazer yoga hoje de manhã, virou o colega do lado, acho que não tinha me visto desde as férias. Nossa, você vai, imagina, eu tô com essa correção de gordura que eu fiz. Ah, você vai desaparecer. Eu falei, esse risco eu não tenho. Esse risco de desaparecer, porque você volta a aparecer. O problema, esse aparecer, que é para você, Oh, né? Então, a fala, né, os trabalhos analíticos, né, esse trabalho que vem da psicanálise, que eu hoje sou fã, né? Sou fã dele, né? Pelos nossos orientadores, pelo meu psicanalista, por tudo que vem aprendendo, né? Que trabalho lindo que a gente tem para fazer, porque a gente se potencializa demais com o emagrecimento. A gente fica muito inteiro quando a comida sai, o excesso. Não é que a comida, o excesso sai. A gente volta a estar inteiro, porque quando a gente está obesa, você está dividida. Você não está inteira. Concordás? Bien. Esse corpo te fala alguma coisa. Olha, eu quero só ver o que a Dice, Ana Rubia fala aqui. eu tive isso, foi uma fase linda, porém cheia de desafios. Queria retomar e viver tudo isso de novo com outra perspectiva. E Outra maturidade, às vezes, né? Porque a primeira vez, às vezes tem isso, que a Mariela falou, subiu o peso, desceu de elevador voando, porque imagine, você sofreu a vida inteira com peso e de repente você tem uma data para ser magro, é isso, você consegue desenhar, se você fizer seguir o que você tem que seguir, quanto mais você segue, melhor você se sente, mais potente você se sente, né? E aí, o que eu faço com esse corpo que apareceu assim, um tempo tão curto assim, né? Escuta lo que puso a Bettina. Dice, se reinventar o se inventar de novo é trabalhoso e gratificante. Escolhas conscientes. Eu acho que hay todo um processo de resiliência em um tratamento de obesidade. Total. Você vai vendo a pessoa. Tem um filme que eu gosto muito, Moema, que se chama... agora te voy a decir que ela é uma pessoa gordinha, se pierde no desierto de Estados Unidos, se mixturan las malas del marido Bagdad Café. Y ella mixtura las malas y ella fica con la mala do marido, pierde su ropa y como ella, casi como una cebolla, va viviendo todo un proceso de emagrecimiento y va sacando camadas y como ella termina, tiene un colega dentro del lugar que pinta ella, como ella va tirando la ropa y va apareciendo el cuerpo. Es un proceso tan interesante, tan rico, Moema, tan rico de reconexión, que yo acho que para los que nos están escuchando, vimos que varias personas mandaron recado que se voltarían a conectar, que gustarían de volver a estar con esa sensación como habían tenido dentro de la clínica, que se permitan voltar si no están bien, porque yo acho que
parte da obesidade é a cronicidade e uno não tem que ter vergonha se subiu algum quilo ou aconteceu alguma coisa. Muito por contrário, eu acho que uno se tem que dar a oportunidade de viver um processo resiliente como o que a gente vive dentro da clínica. Porque muito, Ah, quando a gente engorda, se afasta, Moema. olha, uma coisa que até eu falei pro Marcelo, que está aí, né, esses dias, que o processo de alterar o peso, né, que a gente fala de uma oscilação de peso, e a pessoa que já se chicoteia, ai, não, engordei tudo, a gente sempre diz, nunca é verdade. Então, às vezes, é sua construção, seu processo de manutenção. Às vezes eu posso oscilar 2 quilos. A Zânia está perguntando o nome do filme, Magdalena mas... Café. Eu já Hã? vou estar aqui. Eu vou poner o filme nos stories para ver em que Uhum. plataforma de streaming está. Fica tranquilo, Isso. acabando a live e lo coloco. Tá. Então, assim, o que eu tava falando para ele, né? Uma pessoa que emagreceu, quantos quilos? Não sei se o Marcelo tá aí ainda, foi 70, Marcelo? 60, 70, não lembro quanto foi que ele emagreceu, né? E se descobre uma pessoa que quer correr, que quer isso. E às vezes o corpo, você tem que preparar esse corpo para atender toda essa impulsividade que você fica, né? É uma. Ah, 60, ele colocou aqui, Ele emagreceu né? 60. 60 quilos. Então, quando ele oscila de peso, porque para a gente é oscilação 2 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, é o seu processo de manutenção que tem que ser trabalhado. As nossas repetições são as nossas maiores características, né? Então, eu acho assim, o que é que está se repetindo nessa história? O que é que eu tenho que aperfeiçoar ainda? Gente, é de um processo de um crescimento tão incrível isso, é tão impressionante essa capacidade, esse novo que chega junto com essa releitura, né, do seu emagrecimento, porque se for assim, vai lá, emagrece 60, é quase com a mesma compulsividade que você engordou os 60. Não estou dizendo que é o caso do Marcelo, mas muitos casos, assim, eu vou ter que emagrecer, bate meta e tal. Mas, na realidade, o trabalho vai ser quando você for fazendo sua manutenção, né, os tropeços que vão tendo, as retomadas que eu vou fazendo, a releitura que eu vou fazendo da função dessa comida na minha vida, nesse lugar. Eu acho que é, é de um trabalho, né, interno seu, de uma leitura sua, que é muito linda. Isso é muito bonito no processo. Isso, é, eu acho que a coisa que mais me apaixona na clínica hoje é isso. Né? Então eu fico com pena que às vezes que a pessoa que emagreceu muito está com vergonha de voltar para a clínica, ou às vezes está com dificuldade de recomeçar. A gente fala, usa lá uma ajuda, uma base lá para você poder conseguir. Ah, não, vai perder o valor do meu emagrecimento. Gente, o que importa não é o que o outro vai falar sobre o seu emagrecimento. O importa é o efeito que ele vai provocar sobre você, sobre sua capacidade de entender esse processo. Né? A cronicidade da obesidade é a maior dureza da obesidade. Então, você achar que o que ele fala, muita vergonha para voltar, é isso, né? É desse lugar lindo, uma pessoa extremamente capacitada, de um potencial, um ser humano incrível, uma pessoa super inteligente, chefe, professor da universidade, era um cara super foda no polo. Então, e na hora que você tem essa dificuldade, você acha que está te roubando um valor e não é um valor. É uma construção do seu processo de manutenção. Isso, se Eu você consegue acho fazer, que o Instagram já em qualquer Marcelito. momento vai a cortarnos a live. A gente pode seguir, se cae é porque passamos a hora, mas já fica aberto um convite para uma outra live, Moema, porque eu acho que o público precisa escutar-nos. Precisa É, escutar, precisa desmitificar, precisa entender que a obesidade é uma doença, precisa entender que há uma coisa de cronicidade. E a gente tem que falar de isto, Moema, porque ficar é. aislado, ficar afastado, não ajuda no processo de emagrecimento. Muito pelo contrário. E eu acho que há uma coisa muito importante, é que também, para aqueles familiares que nos han escutado, eh, el obeso precisa de su entorno, precisa de que la familia lo comprenda,
que la familia no juzgue la obesidad. Nos están poniendo hermosa conversa de Sharon, para que las personas que lutan consigo mismas este problema tan complexo que cuesta enfrentar. Sin dúvida, cuesta muito enfrentar, mas eu acho que juntos podemos enfrentarlo melhor. Ah, juntos a gente pode, o que a Zânia vai falando aqui, ó. A Zânia tá com a gente, é uma pessoa que linda, que está na clínica de Salvador por muitos anos, né? Tem um período que ela tá, tem período que ela sai, então ela fala que ela não consegue fazer essa releitura, né? Quando eu emagreço, eu fico me recompensando. Então, esse é o lugar de trabalho. Esse é o seu trabalho. Por que que eu me gratifico, me premio com comida e não me premio com outras coisas? O que é que há na minha vida que a minha premiação é comida? Então, é um trabalho de que eu querer, o que que eu quero com esse corpo mais magro, né? Aurora, Essa separação, o meu marido, diga. é muito difícil, obrigada. Eu acho, Moema, que podemos seguir, la semana que vem podemos fazer outra, e la outra. ¿Por quê? Porque hay que traer conciencia, y también hay que traer conciencia para nuestros filhos, para los adolescentes, para las crianças. Se vive hoje uma sociedade muito tóxica, Moema, y a comida entra por todos lados, todos lados. Sim. Está feita con una cosa adictiva para que você coma y coma y coma. Entra no supermercado, va no shopping, o programa es salir a comer. Ninguém sai para ir a un museo o a tomar un café o comer en un lugar light. O programa é alrededor da mesa, Moema. É muito difícil. Então, quando você pensa que a comida são mecanismos de enfrentamento da vida, né, e se eu não puder entender qual é essa função, vai ser muito difícil eu achar que só emagrecer vai resolver a questão. Por eso no es solo la alimentación, por eso no solo es ir a un nutricionista, y por eso también no solo es ir a hacer terapia. Você pode estar anos fazendo terapia, mas se não tem uma visão da obesidade como doença interdisciplinar, também você não emagrece. Você está anos no divã, na poltrona, e a coisa não funciona. Aliás, caindo do divã, né? De tanto excesso de peso, quase não cabendo mais no divã. O Camino do Encontro es este espacio que fue creado cuando yo cumplí 50 años para mujeres, en donde el objetivo era extenderle la mano a aquellas mujeres que se sintieran fuera de roda. Y la obesidad también es una forma de sentirse fuera de roda. ¿Ok? Eso para quien preguntó. Señora, hemos pasado muito do tempo. Muito. Estamos en los... Mas foi muito gostoso esse bate-papo e essa interação com o pessoal aqui. Adorei aqui, muito gostoso. Muito agradável, súper agradecida a la platea, súper agradecida a vos, Moema, que estás aquí, a vos por haber traído a Ravena a Brasil. Yo conocí a Ravena de la Argentina y creo que para muchos hoy es nuestro lugar aquí no mundo, no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Mariana, pelo convite. Obrigada por todo mundo que está aqui presente. Tem várias pessoas que tem que agradecer. Seria uma lista aqui para a gente agradecer, né? E tem muita gente aqui que fez parte dessa construção, dessa releitura nossa do processo. Eu acho que essa leitura um pouco mais analítica, né? Um pouco sair só do comportamental, né? Ou só da nutrição, ou só do resultado de emagrecimento. Eu acho que tem vida, gente. Tem vida aí para melhorar, tem vida para a gente estar mais inteiro, tem que ler, né? O que a gente de fato deseja, né? Tem uma outra vida. E a gente é merecedora de ter outra vida, Moema. Muitas vezes o obeso se sente com a autoestima muito baixa e acha que não tem direito a uma vida diferente. Todos temos direito a uma vida melhor. Pois é, vamos buscar lá, que às vezes a coisa está lá na infância, né? Então, vamos trabalhar. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que estava presente. Estou vendo a Ângela aqui, que entrou aqui também. Obrigado por você estar aqui, né? Está um momento difícil da sua vida, mas muito bom, gente. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, pessoas muito especiais que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada. Que tem muito a ver com o meu processo, meu trabalho, que me ajudou muito. Ou para alguém que queiram assistir, ela fica gravada e vai estar na íntegra a partir de amanhã.
Muito obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.